Entre os vários efeitos colaterais da pandemia do coronavírus, o mais nefasto na economia é o desemprego. 12,6 milhões de desempregados e uma massa que não para de crescer. Uma das dúvidas é como se recolocar no mercado de trabalho que cada vez mais adota o home office e a entrevista de emprego online. Como fazer um currículo virtual? Como se portar em uma entrevista de emprego por computador? Como se portar no novo normal? Quem responde essas questões para a Verboaria hoje é o diretor da RPM Consultoria Empresarial, Raul Pimenta. Tudo bem, Raul? Tudo bem, e você? Tudo, obrigada por ter aceitado o convite. E vamos começar sobre currículo online, que é a dúvida que a gente recebe dos leitores e dos internautas com frequência. Vamos lá. Como elaborar um currículo online? O que tem que ser evitado? Primeiramente, a gente traz algumas sugestões para os profissionais que acompanham aqui esse bate-papo. Existem alguns sites, alguns websites que já trazem alguns layouts, alguns formulários bonitos e, digamos que planejados. Já tem um cronograma. O currículo ele tem uma linha a ser seguida. Então nós temos aí, por exemplo, o CV Maker, que é um site que talvez é o que está na cabeceira aí dessa onda. Nós temos também o Meu Currículo Perfeito. Então, para criar um currículo online, é interessante você entrar, conhecer essas plataformas, saber como eles disponibilizam, né, as possibilidades ali dentro, conhecer como montar o currículo, como organizar o currículo ali dentro. E eles já fazem um filtro do que é importante ser colocado e ser acrescentado dentro do currículo. O que deve ser evitado? Dados pessoais, por exemplo, quantidade de dependentes, nome dos pais, deve ser evitado, é claro, erros de português. Você pode utilizar corretores ortográficos online para poder verificar se tem algum erro, né, alguma pontuação que deve ser colocada adequadamente. Evitar também, quem sabe, colocar fotos, desde que você está concorrendo a uma vaga para executivo de vendas. A questão de você demonstrar a sua imagem é importante? Talvez não seja o principal ponto a ser demonstrado. Então, talvez você tenha uma imagem que não é uma imagem profissional, que não transmita profissionalismo, que ela não foi colocada aí dentro de um fundo positivo, e aí não é interessante colocar essas informações pessoais no currículo, até porque no currículo online o principal ponto que você deve se atentar são as palavras-chave. Geralmente, quando você envia o currículo para um banco de currículos ou para um site de vagas, vagas.com, enfim, Cata Online, ou até mesmo para sites institucionais, você entra lá na aba Trabalhe Conosco, quem faz a leitura é uma inteligência artificial. Então, as palavras-chave, por exemplo, eu sou consultor, então colocar ali em cima, consultor, RH, vendas, então essas são palavras que vão auxiliar ali a máquina que está fazendo a filtragem do currículo a entender quais são as minhas possibilidades, quais são as minhas competências e aumentar a minha empregabilidade, a minha capacidade de me recolocar ali dentro daquela oportunidade que está sendo disponibilizada pela empresa. Então esses são alguns cuidados e utilizar as plataformas existentes, algumas gratuitas, outras pagas, mas que são plataformas que trazem um aspecto visual, um aspecto de organização do currículo acima da média. Por que o número de dependentes pode contar contra e não a favor de um candidato? Porque, de repente, o recrutador ele tem alguma projeção de carreira onde, de repente, o profissional pode morar em outra cidade ou, de repente, ele tem uma carga horária diferente, extensiva, uma carga horária com um turno diferente. Então, digamos que para o recrutador pode demonstrar uma disponibilidade aquém do que ele espera para a jornada, para a carreira que tem a possibilidade daquele cargo. Então, por exemplo, na RPM, quando nós vamos contratar, o profissional de consultoria ele precisa de viajar, ele precisa muitas vezes de fazer atendimento aos sábados, atendimentos em horários noturnos, em períodos noturnos, e de repente fazer a conciliação, né, entre uma vida pessoal mais agitada e com mais responsabilidades e a vida profissional mais agitada, acaba sendo encontrar esse equilíbrio é mais difícil. E aí a empresa vai ter que ter um trabalho a mais de ajustar, digamos assim, prestar um trabalho de assessoria ao profissional, para que ele consiga dosar e equilibrar. Então, alguns recrutadores preferem
profissionais que estão mais focados na carreira, que estão com uma possibilidade maior de entrega, de doação àquela vaga, àquele cargo. Então, pode ser que isso atrapalhe, E durante um processo seletivo, quando você já tem a oportunidade de se demonstrar, então, o currículo é o primeiro filtro. Sim. E se ele for bem feito, você entra numa entrevista, você passa para a segunda fase, ou para a terceira, ou para a quinta fase, para a quarta, para a sexta. Então, você não precisa de dar informações demais, dê informações importantes, as mais importantes. Coloque ali as suas qualificações, as suas competências, os seus destaques profissionais, os seus talentos, ao invés de colocar informações pessoais que podem prejudicar durante ali a avaliação, a triagem dos currículos, seja ele virtual ou seja ele feito por um recrutador ali com o currículo impresso. Mas essa característica, por exemplo, de ter ou não filhos ou dependentes, que foi omitida num primeiro momento, ela não virá à tona se eventualmente você for selecionado para uma entrevista? Ela pode vir. Agora, cá entre nós, é mais fácil você contornar essa objeção numa entrevista quando você já demonstrou quem você é, quando você já mostrou a tua capacidade, quando você já teve a oportunidade de mostrar o que você é capaz de fazer. Então, de repente, só de repente, ela pode ser uma barreira de entrada e impossibilitar a entrevista. Não estou dizendo que você deva mentir, enganar. Não, você pode ser estratégico ou estratégica na hora de elaborar o currículo. O currículo ele é uma foto do momento. Então, como você está agora? O que nós ganharíamos caso nós fizéssemos a sua contratação? Então, de repente, uma informação pode atrapalhar essa visão por parte do recrutador, da recrutadora, do headhunter, né, do caça-talento. Então, é importante você colocar apenas o que vai agregar. Depois, durante a entrevista, você pode perguntar, você deve perguntar ao entrevistador. Se você sentir que aquilo possa atrapalhar o seu andar ali, o seu desenvolvimento durante a entrevista, você pode, inclusive, durante a entrevista, falar, olha, eu tenho um detalhe que eu não mencionei no meu currículo, e que talvez para vocês possa vir a ser um problema, eu tenho alguns dependentes, tá? E, é claro, eu já me organizei quanto a isso, eu tenho um planejamento ali doméstico das tarefas e das responsabilidades, uma divisão de atribuições lá no meu lar, na minha casa, que eu asseguro a vocês que não prejudicará o meu trabalho. Mas você teve a oportunidade de dizer, você teve a oportunidade de sentar, de mostrar a tua capacidade, o teu rol, né, de informações e de possibilidades. Eu devo sempre informar a pretensão salarial no currículo? Não, pelo contrário. Você deve evitar ao máximo, porque quando o profissional ele demonstra a pretensão salarial ele já cria mais uma barreira de entrada. E os recrutadores, muitas vezes, eles podem ter a impressão de que aquele profissional só está focado naquela vaga pelo salário. E, na verdade, isso não cai bem. Então, na entrevista, você já vai ter a oportunidade de dizer. É uma das perguntas que não deixam de ser feitas, né? É uma das perguntas mais tradicionais em um processo de recrutamento e seleção. Qual é a pretensão salarial que você tem? E, inclusive, é muito perguntar também quanto você acredita que merece ganhar. Né? Então, qual é a sua pretensão salarial? É 10 mil reais. Mas quanto você merece ganhar? Então, existe esse ponto também. Se prepare para responder essa pergunta, porque ela vem sendo muito utilizada e muito feita. Agora, apenas se for solicitado no anúncio da vaga. Hora que você enviar o currículo, coloque, por favor, candidato, a sua pretensão salarial. Aí você deve, sim, informar. Se não for solicitado durante o anúncio da vaga, não diga. Tá? Isso vai soar negativo, isso vai ser, sim, uma barreira de entrada ali para uma entrevista e vai, muito provavelmente, impossibilitar a sua sequência no processo. Nesse período que a gente está vivendo, houve muitas demissões. Se estou desempregada, devo informar no currículo que fui demitida em razão da pandemia? Sim, sim. Muitas empresas fizeram desligamentos, né? Nós tivemos acesso aí a quase 13 milhões de desempregados ativos, na verdade disponíveis ao mercado de trabalho, e as empresas não tiveram saída. Muitas empresas não tiveram saída mesmo. E se não tivéssemos sido acometidos por esse grande problema mundial, muitos dos profissionais que foram desligados não seriam. Então, eu conheço pessoas que me procuram que são ótimos profissionais,
que a gente fica assim, sensibilizado mesmo com a dor, com a dificuldade que está sendo passada. Profissionais pós-graduados, profissionais com uma larga experiência de gestão e que foram realmente desligados pelo Covid-19. Então, é importantíssimo dizer isso. É importante até, quando for desligado, pedir uma carta de recomendação e pedir para o gestor, ou para o diretor, ou para quem gerencia, colocar na carta de recomendação o motivo pelo qual ele foi desligado. Os profissionais hoje, eles não possuem cartas de recomendação. Muitas vezes eu abro processos seletivos para clientes da RPM, para empresas clientes, ou até mesmo para quem não é cliente da RPM, empresas que nos contratam para esse serviço. E ao chegar currículos, raríssimas vezes nós temos cartas de recomendação. E para o recrutador é muito importante. Muitas vezes o currículo, o colaborador, o profissional, ele coloca o que ele gostaria de colocar. Às vezes ele até mente, e que deve ser evitado também no currículo. Agora, quando vem de um profissional externo, uma carta de recomendação séria, bem redigida, isso tem um peso a mais, conta ponto aí para o avaliado. E aí vai muito da honestidade de não se falsificar também um documento como esse. Sem dúvida. E quando é falsificado, os recrutadores também conseguem entender. Tem muitas empresas que soltam carta de recomendação como se fosse uma modelinho pré-estabelecido. Modelo pré-estabelecido. Eu já recebi de uma empresa, tem uma empresa que ela faz muito carta de recomendação. Para quase todas as pessoas que são desligadas, ela emite essa carta de recomendação. E o mesmo modelo, só muda o nome, enfim, isso não converte, isso não tem uma boa avaliação por parte de recrutadores, mas aquele que foi desligado, realmente, pelo motivo da pandemia, deve sim pedir uma carta de recomendação, deve sim incluir isso no currículo, porque vai ficar, todos nós sabemos, recrutadores, que realmente muitos profissionais foram desligados. Isso vai amenizar de repente, porque uma pergunta tradicionalíssima nas entrevistas de trabalho e de emprego é: qual foi o motivo da saída do último trabalho? Então, se você já deixa essa informação, já ameniza, é claro, o impacto do seu desligamento. As entrevistas online para recrutamento estão aumentando? Você percebe isso no dia a dia? Sem dúvidas, sem dúvidas. Não só entrevistas online, praticamente reuniões de negócios, reuniões de vendas, reuniões de briefings, né? Tudo isso tem sido feito. Essa semana mesmo eu tive 2 reuniões com profissionais de São Paulo. E essas reuniões poderiam até acontecer presencialmente, né? São Paulo, Passos, a gente consegue estar fazendo esse deslocamento. Mas nós estamos concentrando ao máximo as reuniões online. Então, aumentaram sim. Existem alguns cuidados necessários, por exemplo, se a entrevista for feita via Zoom, ou via Whereby, ou até mesmo Skype, conheça a plataforma antes, esteja disponível lá 30 minutos antes, teste a webcam, teste o áudio, faça uma preparação para que durante a entrevista você não seja acometido ali por alguma surpresa indesejável. Prepare um fundo, combine ele com a família, com as pessoas de casa. Olha, eu vou estar 1 hora focado, por favor, evitem me interromper, evitem barulhos na casa, esteja num local ali arejado, esteja num local com uma iluminação favorável. Então se prepare, porque é uma tendência não só para entrevistas, né, online, mas para contratações cada vez mais voltadas para o home office, para contratações cada vez mais virtualizadas e digitalizadas. Sobre entrevistas online, como se portar durante uma entrevista online? Se você está dentro de casa ou está no seu home office, o que deve ser feito em termos de etiqueta empresarial? As dicas também são parecidas com as dicas que nós damos para as entrevistas convencionais. Ao chegar, diga bom dia, como vai, tudo bem? Evite se sentir inferior. É muito natural nas entrevistas, até pelo momento que muitas vezes passa o entrevistado, ele está, digamos assim, com o emocional abalado, está preocupado, ele está tenso. Evite demonstrar essa preocupação, essa ansiedade. Respire, tenha a postura, né, o corpo fala o tempo todo, então a linguagem não verbal é muito importante. E isso é etiqueta empresarial também. Então, se você estiver transpirando muito, de repente, evite segurar a mão por muito tempo. Na hora de fazer, de repente, quando é à distância, né? Quando você for se apresentar, faça um aceno, é importante, é muito importante.
evite interromper as perguntas do recrutador, daquele que está te entrevistando. Agradeça sempre, fale pausadamente, evite, uma etiqueta empresarial para entrevistas à distância, para entrevistas online. Muitas vezes o profissional está ali com a webcam e ele está com o navegador ali do computador com outras abas abertas. E ele devaneia. De repente ele quer fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu já presenciei isso, inclusive. Eu trabalhava, às vezes fazia sessões de consultoria online e eu tinha uma cliente que ela, volta e meia, estava fazendo 4, 5 coisas ao mesmo tempo. E ela não conseguia dar a atenção devida às várias frentes que ela estava conduzindo naquele momento. Então, uma dica de etiqueta, esteja 100% ali naquela entrevista, naquele bate-papo. E também faça perguntas. Muitas pessoas e muitos profissionais acreditam que fazer perguntas em uma entrevista é desrespeitoso, é ruim. Na verdade, não. Demonstra interesse, demonstra proatividade e demonstra profissionalismo. O efeito é contrário. Então, faça perguntas, se interesse pela vaga e, principalmente, estude bastante o cargo, estude bastante a empresa, faça todo um dossiê anteriormente para que você não seja pega de surpresa ou não seja pego de surpresa e faça uma boa apresentação, demonstre aí as suas capacidades e demonstre que você pode agregar valor. Uma pesquisa divulgada semana passada apontou que 74% dos empresários pretendem manter a modalidade do home office, tanto pela produtividade quanto pelo deslocamento, né? Se perde muito tempo no trânsito, principalmente nas grandes cidades. Então, a impressão que a gente tem é que o home office veio para ficar depois da pandemia. A pergunta desafiadora é: como manter uma rotina em casa sem deixar que a casa interfira no seu trabalho? Como conciliar o trabalho com a rotina pessoal? Primeiro, horário. É muito natural quem trabalha com home office, com essa modalidade de trabalho, se perder durante o dia, se perder durante o tempo, né? Ficar imerso nas atividades e esquecer que existem outros pontos. Esse é o primeiro passo. O segundo, trabalhe de maneira, se vista como se você estivesse trabalhando mesmo em algum escritório ou de algum modo presencial. Isso é muito importante, isso ajuda você a entender, a fazer as separações necessárias do que é o trabalho em casa, do que é o trabalho profissional que você tem que entregar. Outro ponto importante é tenha relatórios. Por mais que você não tenha que dar feedbacks do que você faz para alguém, faça um relatório da sua produtividade. A cada atividade concluída, a cada relatório feito, a cada planilha elaborada, a cada atividade concluída, anote a atividade que você fez, para que você consiga entender a evolução do dia, para que você consiga mensurar o quanto você está sendo produtivo ou produtiva. E aí isso vai, de certa forma, te ajudar a separar, vai te ajudar bastante. Um ponto muito interessante durante a sua jornada de trabalho home office é que você siga os horários de parada também. Então, por exemplo, você vai começar às 8 horas, ali você faz a sua matinal, começa o trabalho, às 10 horas você para tomar um café, 10 horas você para tomar um café. Essa disciplina é muito importante. Ao meio-dia você para fazer o almoço, né, a refeição do almoço. É muito importante você ter estabelecido aquele horário de almoço. Qual é o tempo dele, qual é a duração, o que você inclusive vai fazer. Tem pessoas que vão assistir séries e aí aquele almoço acaba às 3 horas, às 15 horas da tarde. E aí isso naturalmente vai ficar acumulado ali atividades para serem feitas que vai ocasionar uma extensão da jornada. É muito importante você ter essa disciplina de horários, para que o trabalho não vire uma coisa só, a vida e o trabalho se tornem um princípio. A vida, ela tem 12 facetas, né? Existe, na roda da vida a gente entende que a nossa vida tem 12 áreas, e o trabalho é apenas uma das 12. Então é muito importante ter essa consciência e essa congruência aí durante o dia de trabalho em casa. Além de muitos fatores, combinar com a família para que não interfira tanto no trabalho, né? Se você tiver ali um pet, evitar trazer o pet para dentro do ambiente de trabalho, ali para aquele local, para aquela sala de trabalho, porque aí você vai naturalmente se desviar bastante e daqui a pouco você está brincando com o pet e está esquecendo do trabalho e as coisas se misturam. Então é muito importante
seguir a vestimenta, seguir padrões de quem sai para trabalhar, ter horários bem estabelecidos, fazer relatórios. Muito provavelmente, quem precisa de dar devolutivas, olha, hoje eu fiz isso, né, precisa de já estar fazendo. Mas aquele que é autônomo, que não precisa de, digamos, prestar contas, é muito importante ele ter essas anotações, para ele ver onde que ele está deslizando, para ele conseguir identificar o que pode ser ajustado e parar sempre no horário certo também. Esse é um ponto que deve ser uma meta de quem está fazendo home office, para não acostumar ali com jornadas extensivas e cada vez mais desgastantes. Eu tive um feedback essa semana, um depoimento de uma cliente, ela falou, Raul, eu estou trabalhando muito mais e rendendo muito menos. E ela está trabalhando home office. Ela falou assim, tem hora que eu estou fazendo limpeza na minha casa e eu tinha que estar trabalhando. Eu não desligo, está sendo prejudicial para a minha saúde e para a minha produtividade também. E aí eu comecei a perguntar, eu fiquei ali quase 2 horas ouvindo, entendendo e conseguindo compreender o que estava sendo passado, e a gente conseguiu gerar algumas ações já para que isso seja corrigido. E aí, até inclusive ontem ela me deu um retorno, ela falou, olha Raul, essa semana eu senti que o meu trabalho rendeu. Então é um ponto positivo de estar às vezes de repente estudando também como ser uma pessoa de alta performance mesmo, trabalhando dentro de casa. Para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão tão preocupadas, seja porque perderam o emprego ou porque estão pensando em se recolocar, mudar de emprego, e deixasse também, frisasse o que você falou no começo, umas dicas de sites para a pessoa elaborar um currículo ou mesmo para estudar mais sobre o assunto, para a gente fechar essa entrevista com uma mensagem positiva. Primeiramente, eu vou sugerir aqui alguns sites para você estar estudando e aumentar a tua empregabilidade. O primeiro site é o Prime, é um site que tem vários cursos, uma possibilidade bem vasta de aprendizado. Temos também o site da FGV, o site do Senai, tem o cursos online, então tem vários sites, aproveite esse tempo, esse break, essa parada para estudar, para se capacitar. E outra dica também, de repente você trabalhou por necessidade muito tempo. E quando um profissional ele tem como viés da sua vida o trabalho por necessidade, dificilmente ele se esforça o quanto ele deveria. Ele trabalha para pagar as contas e ele não consegue se esforçar mais, ele não consegue enxergar outras possibilidades para o mundo dele. Então, chegou o momento de você pensar quais oportunidades que você gostaria de ter, o que você gostaria de fazer da sua vida. Talvez esse seja o momento de você arriscar um pouco mais, de repente fazer aquilo que você gostava há um tempo atrás e que você por necessidade não fez, mas agora por oportunidade vai fazer. Então veja o que você é bom, talvez tenha uma possibilidade de empreender em algo que você tem um dom, um talento especial, que vai levar para as pessoas uma boa nova, uma coisa boa, um ponto positivo. Então veja esses sites aí, estude mais, aproveite essa parada obrigatória para se capacitar, para se desenvolver, para ter uma alta performance após, digamos, uma normalização. Será que isso vai acontecer? E se você não conseguir se relocar no mercado dentro dos cargos que você atuava, pense o que você sempre teve vontade de fazer. Talvez você faz já o que você gostaria, mas talvez você não faça. E é momento para reflexão e para tomada de decisão e, é lógico, bastante ação e coragem. Então é isso que eu gostaria de deixar como mensagem, que você estude bastante e que você pense se a sua atuação, se a tua ocupação era de verdade a sua vocação, se era de verdade o sonho que você tem. Raul, muito obrigada pela sua entrevista para a Verboaria e parabéns por você seguir aí ajudando, né? Mais do que um trabalho, eu acho que é uma causa que você tem. Eu agradeço as sugestões, a gente vai passar para os telespectadores, internautas, leitores, enfim. Sucesso. Para nós, muito obrigado. E você? O que você gostaria de ver na Verboaria? Mande a sua sugestão para a gente, entre no nosso site, passa lá nas redes sociais. Muito do que você sugere se transforma em pauta. Eu espero você na próxima entrevista. Até a próxima.